Entonces, estamos en el encuentro 5 y hoy vamos a ver la última operación que tiene a ver con los 4 elementos, que es la sublimatio. Entonces, la sublimatio tiene a ver con el elemento ar. Y acá tenemos algunas ligaciones, está en portugués, como siempre, porque es una foto del libro original que no tiene en español. ¿Ok? Entonces, algunas otras operaciones, otras palabras que están ligadas a esta operación de hoy, que veremos hoy, ¿no? Entonces, podemos ver algunas cosas como moagen, eternidad, morte, ascensión, altura, aire, la paloma blanca, la purificación, destilación. Entonces, son todas las palabras que están muy, muy ligadas a la temática de hoy. Bien, entonces, podemos ver que la sublimatio es una operación que, como dice, tiene mucho a ver con el aire y tiene a ver con como alguna cosa que está en la tierra, está coagulado, pero empieza a subir. Entonces, tenemos así como ejemplo la propia evaporación del agua, ¿no? Que va, cuando está, se calienta, evapora, va para la altura. Entonces, todo que va a elevar-se tiene a ver con la sublimatio. Y tiene mucho, mucho a ver con la capacidad de ver las cosas del alto. Entonces, pero para llegar a la sublimatio, así como tenemos la calcinatio, que tiene a ver con la operación del fuego, ¿no? Y que tiene a ver con la cal, donde secamos una piedra y la transformamos en polvo. Entonces, la misma cosa sucede con la sublimatio, solamente que não vamos mirar a pedra agora que permanece aí, e sim a substância, a umidade que vai pouco a pouco sair da pedra e vai subir, e vai para um plano que não é mais o plano do cotidiano, mas vai ao plano do eterno, da capacidade de visão ampla, para a capacidade de ver a conexão entre as coisas. E é muito interessante, não? Porque quando estávamos falando de calcinatio, nós vemos que é muito importante secar a pedra, ou seja, secar as emoções que têm a ver com, que são mais infantilizadas, que têm a ver com o origen, ¿no? A nossa niñez, e secar para depois colocar nova água ali, uma água mais limpa, uma água que tem a ver já com o processo que se hizo, ¿no? E, então, quando vemos sublimatio, podemos ver essa água também, que agora não estamos mais mirando a pedra, mas estamos mirando a água que vai se elevar, vai condensar e retornar. Então, como um elemento de purificação, onde aquele conteúdo emocional é trabalhado, se hace um trabalho onde ele evapora e retorna. Então, trayendo também um pouco de la simbologia del Ouroboros, ¿no? Que é esta circulação onde um processo vai se trabalhando e trabalhando, ¿no? Então, quando pensamos em sublimatio, podemos pensar de uma elevação que nos leva a muito ver as coisas muito de arriba, mas também vemos esta condensação, esta água que vai subir e depois retornar à terra, não? Então, este movimento é muito importante para a sublimatio.
não é um elevar-se, 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 elevar-se e não tornar mais. Pero, podemos pensar também que os processos de longa duração, e hoje estávamos falando um pouco destes processos muito longos, né? Onde passamos muito tempo da nossa existência sobre uma temática, né? Então, que estes processos envolvem exatamente isso, a sublimação e a condensação, sublimação e condensação. Então, usando a metáfora culinária, que sempre me gusta utilizar, porque é mais fácil de dar o exemplo, ¿no? Tivemos uma hoja que tem tampa, ¿no? Então, tampamos a hoja e colocamos o fogo, ¿no? Para um cozido, ¿no? Então, aí há coisas na nossa existência que não basta aí colocar em uma hoja caliente e deixar por alguns minutos que se frite, não? Então, aí há coisas que é necessário cocinar muito tempo, não? E fazer este caminho de elevação e queda por muito tempo. Então, há conteúdos psíquicos nossos que são necessários cocinar mesmo, não? Então, que não se resolvem assim imediatamente, não? Pero vamos fazer como um cozido delicioso, não? Que vai aí com fogo, o fogo acá não é um fogo alto, é um fogo baixo que hace essa cocção, e vai elevar a água e bajar, elevar e bajar, elevar e bajar. E fazer, então, um processo de transformação onde aquilo que era intragável antes se torne um rico alimento. Bem, então, podemos dizer que a sublimação é ir de um estágio inferior a um superior. Isto não quer dizer que estamos falando de uma hierarquia, não? Não é que quando estamos no estágio inferior temos inferioridade, pero sí é dar conta de que estamos em um processo de cada vez maior entendimento de aquilo que somos e vivimos. E para isso nos elevamos, né? Nos elevamos para, como um ninho que aprende a caminhar, não? Ele se eleva e começa a ver o mundo de mais alto. Então, isto se passa quando somos bebês e nos tornamos ninhos, não? E vamos continuando a crescer e cada vez vemos o mundo de mais alto, não? Pero isto acontece também, sucede também no senso de nossa capacidade de abrangência no mundo, não? Então, não é que o ninho seja inferior e o adulto superior, pero no senso de visão, de amplificação de visão, vamos ver, ok? Então, a sublimação nos traz essa amplificação de visão e tem as simbologias desta visão que é hecha de arriba, ok? Então, muitas vezes vamos ver a sublimação representada em nossos sonhos, em nossos sonhos despertos, também em imagens que nos gustam. Então, vamos ver as escaleras, né? Os ascensores, as montanhas, o volar, são todos símbolos da sublimação. E podemos também ligar, assim como quando estamos na coagulate, que temos esta interiorização, este dar forma, não? Então, é como dar forma a algo muito profundo que tem a ver com nossa alma, não? Então, a sublimação te dá uma visão mais ampla, que não tem a ver com o profundo, pero tem a ver com a visão de totalidade e conexão entre as coisas. Então, podemos dizer que a sublimação é o acesso
el espiritual, no en el senso religioso, pero en el senso de visión de totalidad, de estado alterado de consciência. Que podemos associar nela biodança, a sublimate, com a dança de la garça, o símbolo de la garça, que é justo este animal que está em terra, pero é capaz de volar e ver o mundo de muito alto, de nesta distância ver a coerência entre as coisas. E não é por caso que também la garça está na polaridade do modelo teórico de biodança arriba, ¿no? Justo que representa a integração de todo o vivido, a integração da identidade. Então, podemos dizer que a garça representa a sublimatio dentro do processo alquímico. Isto nos dá uma maior capacidade de ver o significado das coisas que estamos vivendo, das situações que vivimos. Então, muitos de vocês contaram hoje coisas que hacen sofrer, coisas que são dúvidas, inquietações, e a sublimatio é a capacidade de não render-se à ansiedade do momento, pero de volar e ver que todo esto tiene una coherencia, que todo esto tiene un aprendizaje y que está en un nivel de conexión, que no estamos separados. Entonces, aquilo que parecía ser enorme, grandioso, que inaccesible, irresolvible, quando estamos volando, quando a garça está muito alto, vê assim, pero isto não é nada, isto é um detalhe, pero é necessário, então, fazer este vuelo. E este vuelo te ajuda a sair do enredo emocional. Então, muitas vezes estamos atrapados em terra, atrapados em situações que não se resolvem, porque estamos atrapados em uma emocionalidade que não está bem resolta, que está contaminada por muitos complexos infantis. Então, aí nos enredamos, como que estamos presos a uma coisa que não está necessariamente ligada àquilo que estamos vivendo no momento, mas aquilo que isto representa e ressona com as nossas coisas de outros momentos de vida, em especial a infância, a niñez. Então, é muito importante perceber que a sublimatio te coloca aí a volar, a ver o mundo de arriba. E nos dá, vendo o mundo de arriba, nos dá a capacidade também de fazer uma bela planificação de aquilo que temos que fazer. Pero a solução concreta, ou seja, realizar aquilo que foi planificado, não se pode fazer com a sublimatio. A sublimatio não tem essa capacidade. Temos que volver à terra. Então, é como a água que sobe as nuvens, pero deve descer para a terra para concretizar. Então, muitas vezes queremos criar sem fazer a sublimatio. Então, tudo se torna muito pesado, muito difícil, e todas as pequenas coisas são empecilhos, não? Então, quando hacemos a sublimatio, podemos ver de arriba e ver a dimensão exata das coisas, e aí, na sublimatio, podemos ter muitas inspirações também. Esse é o contato transcendente com a vida. Pero depois volvemos à terra para concretizar, porque é a terra que concretiza, é a coagulatio que é capaz de concretizar. Então, a sublimação tem a ver com a compreensão das situações. Quando compreendemos o sentido, por que estamos vivendo algo, o insight, podemos dizer que o insight é uma situação onde
existe sublimação, não? Então, aquilo que não vemos, que era difícil, que não compreendemos, em um clique nos damos conta do porquê. Em um clique nos vem a solução. Esta é a situação que estamos ligadas a esta operação, a sublimação. E podemos ver que os sonhos, as imagens que vêm através de los sonhos, as imagens que nos gustam, as imagens que nos hablam, que são significativas para nós outros, também são tentativas de sublimação, ou seja, são tentativas de ver as coisas de forma mais ampla. Por isso que sempre digo que é muito importante não dar uma resposta imediata à simbologia que vem em um sonho, ou num devaneio, num sonho acordado, não? Um sonho desperto, desculpa. Um sonho desperto, pero se estar atento a que coisa nos move estas imagens, não? Então, estabelecer o diálogo para que pueda propiciar os insights, ¿no? Então, podemos ver que são como cartografias que nos levam ao insight. Então, a imagem está a serviço disto. E uma coisa muito importante é não confundir este conceito de sublimação, sublimatio, que está dentro da alquimia e estudado por la psicologia junguiana, ou pela psicologia arquetípica de Hillman, pero entender que Freud, quando falava de sublimação, queria dizer outra coisa. Então, eu explico muito brevemente o que Freud queria dizer e que não tinha a ver exatamente com o que Jung falava ou que mesmo os alquimistas queriam falar com sublimação. Então, para Freud, a sublimação ocorre quando temos um conteúdo interno no nosso inconsciente, recordando que para Freud o inconsciente está dentro da pessoa e abrange o inconsciente personal, no el coletivo, porque ele não aceita a questão do inconsciente coletivo, para ele é sempre personal. Então, o que vemos acá é que há conteúdos, para Freud, há conteúdos internos do inconsciente que são intoleráveis, não? E então, a sublimação seria um mecanismo de defesa do ego, porque para Freud, então, o ego mira o inconsciente, alguns conteúdos do inconsciente são intoleráveis porque são ameaçadores para a estrutura de ego. É como que não entrasse na autoimagem que a pessoa tem de si, e que para o ego, vendo esse conteúdo, é como se explotasse. Então, hace os mecanismos de defesa, que Freud falou de muitos mecanismos de defesa do ego, não? Que são situações criadas internamente para não acessar este conteúdo, pero deixar que a energia que contém o conteúdo inaceitável possa se expressar ou ceder um pouco a pressão de alguma forma, como uma válvula de uma urra de pressão. Então, a sublimação para Freud seria, por exemplo, utilizar a criatividade, não para expressar um conflito em si, pero para deixar a hoja de pressão esvaziar um pouco. Então, para Freud, várias de nossas atividades são sublimações. Então, por exemplo, se tu tienes uma profissão que dentro da área da saúde, e que tu tienes aí que fazer uma cirurgia, é um médico cirurgiano, não? Então, isto poderia ser uma sublimação, na hipótese, não? Poderia, segundo Freud, poderia ser uma sublimação de tua agressividade, da tua vontade de matar as pessoas a facadas. Então, sublima isto fazendo cirurgias, não? Porque é aceitável
e não mata ninguém, ao menos se espera que tu não mates ninguém, não? Então, isso seria a sublimação, atividades que vão aceitáveis, não? Que dão vazão à energia intolerável que está no inconsciente, ok? Esta é uma interpretação freudiana que não tem nada a ver com o que estamos tratando aqui. Muito importante fazer esta diferença, ok? Bien. Entonces, quiero recordar también un pasaje del libro de Human, donde él dice, ¿no?, que el plomo es muy pesado y significa mucho la tristeza, ¿no? Y que como estas pelotas de plomo que llevamos en los pies, ¿no? Entonces, nos impide de caminar, a vida é pesada, é triste, é difícil, ¿no? Entonces, los alquimistas diziam, quando tiene el plomo, tenemos que amasarlo, ¿no? Como que hacer martelar el plomo para libertar el pájaro blanco, ¿ok? Entonces, este libertar el pájaro blanco, o sea, que es esto, es trabajar este plomo, trabajar esta tristeza, hacer movimientos en esta tristeza para que se abra y se transforme en el pájaro blanco, ¿no? Entonces, esto tiene que es liberar el peso de las cosas, ¿no? Entonces, cuando trabajamos sobre cosas pesadas y liberamos el peso, surge el pájaro blanco. El pájaro blanco vuela. Entonces, este es también un proceso de sublimación. Outra forma, não, quando há conteúdos que são muito difíceis, não? Muito pesados, muito difíceis. Então, outra operação que seria interessante e que vai levar à sublimação é a molienda. Então, vamos recordar que a alquimia a alquimia que estamos estudando viene muito de uma simbologia medieval, de Europa medieval. Entonces, ahí se molía el trigo, se molía las olivas para hacer el óleo, ¿no? Y siempre que se molía, entonces esto que era pesado se torna leve, se torna más leve, e também se separa, ¿no? Por exemplo, se vai moler el trigo, se separa a casca do trigo del conteúdo del trigo, da semilla, e assim se hace a harina, ¿no? A harina que é muito leve. Então, que há coisas que dentro do processo de sublimação, ou seja, que vai nos elevar, que é necessário separar, ok? Então, não é que tu vá lograr volar se está com a pala, a pelota de plomo no pé. Então, é necessário separar as coisas que pesam e que são inúteis, para depois moler aquela substância que é aproveitável para retirar a sua capacidade, a sua energia, a sua essência. Então, isto te permite el volar. Então, é muito importante perceber que para esta elevação é necessário destacar-se de algumas coisas, não? Então, se tu mochila existencial é super pesada, não é que tu vá caminhar, ok? Então, é necessário levedar para caminhar na vida. Então, muitas vezes nós nos colocamos coisas muito pesadas sobre as espaldas, não? Ou presas em nossos pés. E isto nos impede de sublimar, nos impede de ver as coisas na sua real dimensão, porque nos prende. E uma coisa muito importante da sublimação é que nos leva a
ao alto, não? De ver as coisas arriba, pero temos a necessidade de volver para concretizar. Quando não volvemos nunca, então entramos em uma coisa que é a patologia que tem a ver com a sublimatio, e são patologias muito graves, não? Onde perdemos a conexão com a realidade. Então, as psicoses, a esquizofrenia, não? Tem a ver isso, não? Entramos em um mundo paralelo, não? Um mundo que está elevado, que é de fantasias, e muitas vezes não são agradáveis, né? Se vamos ver aí dentro das psicoses, em geral, este mundo paralelo, este mundo, esta percepção distorcida, né? É muito de muito sofrimento, pero há algumas também elevações que têm a ver com situações de ego, não? Então, uma sensação de superioridade em comparação com os outros, não? Uma sensação de onipotência, que são delírios, em realidade, isto, não? E que não volvem nunca à Terra. Então, é importante de la sublimação é colocar os pés em terra novamente. E podemos pensar um pouco que um risco que temos hoje nisto da sublimação é o mundo virtual, que o mundo virtual é um mundo de sublimação e que pode nos levar a perder a conexão com o real, com o cotidiano, com o mundo em que vivimos, incluso a conexão com os outros mesmos. Pero la sublimação em sentido de integração tem muito a ver com os estados ampliados de consciência, então, com a revelação por insight de tantas informações que estão aí, né? Dentro e fora de nós outros, pero temos as antenas para captá-las, né? E também as vivências de êxtase. Então, neste sentido, esta elevação nos amplia a consciência, então, existe esse princípio que é muito alquímico, que é de correspondência, não? Então, que nos diz que a elevação que nos leva a Deus, e porque os deuses, muitos dos deuses estão aí no cielo, não? Pero há um princípio de correspondência, quando miramos o cielo, quando volamos, encontramos nós outros mesmos acá na terra. Então, quando sublimamos, estamos em contato com essa capacidade também, né, de morrer para renascer, né? Então, de certa forma, a sublimação também é uma morte, e que nos dá acesso, através da vivência, né, da vivência de alteração de estado de consciência, a dimensões diversas espaço-temporais, porque a cotidianidade te dá uma dimensão espaço-temporal que não é exatamente a única dimensão espaço-temporal, é a que somos educados para perceber, pero temos muitas outras formas de perceber o mundo. Então, lá, sublimatio te dá acesso a outras formas de ver o mundo. Então, incluso compreender que o processo, não? O processo é de vida, morte, vida, como vimos em aquele sonho que contei a vocês, não? Del passarito que aos poucos vai se transformar e que o sonhador, a um determinado momento, vê que a vida, morte, vida, hacen um elo contínuo, e que isto, vida, morte, vida, que sucede todo o tempo no mundo, é, em realidade, um contínuo de algo muito maior, que é a própria vida, não? E que somos parte desta vida, desse contínuo maior. Então, é como que se vamos acelerar os processos de vida, não?
temos o contato com a aceleração destes processos, temos também a compreensão da dimensão que tem a vida humana dentro de tempo que é muito maior que o tempo da vida, o tempo do cosmos, não? Então, nós vivimos o tempo de vida como organismos que temos aqui na Terra, neste planeta, não? E neste tempo histórico, é como brilho, não? Uma manifestação efêmera que é uma manifestação de uma coisa maior que esta existência que é efêmera, e hacemos parte disso. Então, a vivência da sublimatio te dá acesso a isso não de uma forma racional, mas de uma forma de amplificação da consciência. Então, há conteúdos em nós outros, não? Que aparecem ao que Edinger vai chamar de sublimatio inferior, não? Então, a sublimatio inferior é aqueles conteúdos que vão de la hoja, não? De la hoja que sublimam e volvam, não? É como que esta elaboração contínua de conteúdo que é difícil de elaborar, não? Hasta que a certo momento isto está pronto, pero digamos, é algo que leva muito tempo e sem uma promessa de que durante a nossa existência estará dia pronto, pero esperamos que sim, pero alguns conteúdos quizás não, pero há momento onde é necessário terminar de cocer, ¿no? de quitar o fuego porque as coisas estão prontas, ¿no? Então, aí vem a sublimatio superior, ¿no? Que tem a ver com as transformações permanentes, ¿no? Como uma amplificação da percepção que é permanente, que já hace parte da nossa existência, ¿no? Já está madura e nós já temos isto introjetado dentro de nós, ¿no? Como parte de nós, uma compreensão maior. Então, podemos dizer que o processo de la sublimatio está a operação, ¿no? Está ligada a uma outra operação que é a circulação. Então, que a sublimatio está ligada à coagulatio, não? Então, que a coagulatio está no tempo temporal, na cotidianidade. E a sublimatio é acesso ao tempo eterno, a visão de eternidade dentro das estruturas de construção de nós mesmos, de concepção de nós mesmos.